bem-vindos ao programa Pode Mais, o programa de educação em diabetes da Abbott, porque você pode ter uma vida mais saudável e livre. Eu sou a Carolina, sou nutricionista e sou educadora em diabetes na Abbott. E nossa aula de hoje é sobre escolhas saudáveis nas festas juninas, um tema muito importante para contribuir no controle do diabetes. Pessoal, quando a gente se aproxima do período junino, né, vem aquela vontade de começar a comer todos os alimentos, todas as comidas típicas dessa época, que são elas: arroz doce, a canjica, a pipoca, a pamonha, o milho verde. Dá aquela vontade, né? E todos esses alimentos, eles são alimentos que são ricos em carboidratos e muitas vezes gorduras. Então, nós temos que ter cautela no consumo deles. Nós poderemos consumir? Poderemos consumir, mas com atenção, com cautela à escolha, né, de cada um deles e também com atenção às porções de cada tipo de alimento. E hoje nós estamos aqui para falar justamente disso. Eu vou trazer dicas para vocês, né, se orientarem melhor na escolha desses tipos de preparações. Primeiro ponto, pessoal, que eu queria falar com vocês são algumas dicas, né, para vocês se orientarem melhor aí nesse período, mas também não só nesse período de festa junina, tá? Porque vamos pensar aqui na nossa primeira orientação, que é nunca ir a festas, né, a reuniões, a eventos com fome. Porque se a gente chega num momento de reunião ali com fome, a gente acaba exagerando, tanto na quantidade, né, de alimentos, quanto nas escolhas que a gente acaba fazendo de forma inadequada. Então, se eu tenho uma reunião, um almoço, se eu estou indo para uma festa, é sempre ideal que eu faça o meu dia alimentar ali de forma saudável e equilibrada, para que chegue no momento da festa, da reunião, eu consiga fazer escolhas com cautela, com equilíbrio, tá? Nunca chegue na festa com fome, é bem importante. Não passe vontade, né, mas tenha consciência na escolha dos alimentos e das preparações. Por que eu tô falando isso, gente? Principalmente nas festas juninas, né? Para você, por exemplo, que gosta muito de doces. Então, se eu gosto muito de doces, eu vou acabar querendo comer todas aquelas opções que eu tenho ali. Pé de moleque, paçoca, beijinho, brigadeiro, tudo que tiver eu vou querer comer. Só que é ideal que eu faça uma divisão ali dos doces que eu vou escolher para comer. Um exemplo: eu pego duas opções, né, e divido com algum familiar, com o meu marido, enfim, com um amigo. E aí eu vou conseguir provar um pouquinho de cada um sem exagerar nessas porções. Então, essa dica vale tanto para doce quanto para salgados, tá, pessoal? Então, se eu gosto muito de caldo, eu pego ali duas opções de caldo, eu faço divido um pouquinho ali entre alguém, entre meu marido, entre meu filho, enfim, para poder provar um pouquinho de cada coisa sem exagerar na porção, tá? Beber com moderação. Por que eu falo isso? Nesse período a gente tem uma bebida típica, que é o quentão, o vinho quente ou o próprio vinho mesmo. O clima fica muito frio, né, nessa época, e a gente tende a querer tomar essas bebidas mais quentes. A gente vai poder consumir, só que aqui fica a dica com relação ao consumo associado, né, uma orientação muito importante de consumir essa bebida alcoólica junto com água, tá, pessoal? Por quê? A gente tem aí no processo de metabolização do álcool uma competição com a glicose. Então, quem toma álcool ali em excesso e acaba deixando de lado a água, pode ter um pico ali de hipoglicemia, e isso não é interessante. Então, ideal você consumir sempre ali junto ao seu quentão, ao seu vinho quente, um copo de água junto, para que fique equilibrado esse consumo. E pensando em comer, a gente vai ficar só comendo, mas a gente pode se exercitar, né, nesse momento festivo. Então, eu posso colocar na minha casa uma música de temas específicos da quadrilha. Arrasta aí o sofá da sua casa, arrasta as cadeiras e você vai se exercitar, dançar, auxiliando ali na queima do carboidrato e de tudo aquilo que você estiver consumindo, e ainda vai se divertir. Então, olha que legal, essas dicas são bem interessantes para que você consiga associar o consumo desses alimentos que são mais calóricos e também se preocupando ali com a atividade física, viu? Então, dançar em casa é um ótimo exercício para poder ajudar na queima desses alimentos. E aí, pessoal, eu vou entrar num tema muito importante que eu quero que vocês
prestem bastante atenção, que é sobre o impacto de cada tipo de nutriente dentro dos nossos níveis de glicose. Então, os carboidratos, né, o açúcar, a proteína e a gordura, eles impactam todos eles na nossa glicose, cada um de valor, com uma velocidade diferente, tá? Então, não é só ali o açúcar que vai variar a nossa glicose, a proteína e a gordura também, porém, cada um na sua velocidade diferente. E aí, como que é o impacto de cada tipo de nutriente na nossa glicose? Primeiro, os carboidratos, eles vão impactar de forma mais rápida, de 15 minutos a 2 horas, tá? As proteínas, cerca de 3 a 4 horas e as gorduras, cerca de 5 horas. Tá, Carol, de forma prática, o que significa, né? Como que funciona isso? Vamos dar um exemplo, quando a gente toma um suco de laranja. Então, o suco de laranja, ele tem ali o carboidrato da fruta, né? A frutose. Então, ele vai impactar os nossos valores de glicose cerca de 15 a 20 minutos, eu já vou ver o efeito desse suco ali no meu sangue. Então, ele impacta rapidamente. Vamos comparar, olha que interessante esse exemplo. O mesmo alimento, porém em outro formato. Então, vamos pegar a laranja, né? A laranja com a casca, com aquela partezinha branca fibrosa. Ela vai impactar também de forma rápida, porém vai demorar um pouquinho mais do que um suco de laranja puro. Por quê? Nessa partezinha branca, né, da laranja, a gente tem as fibras, né? Uma concentração de fibras bem grande. E a presença das fibras ajuda a lentificar a liberação dessa glicose no nosso organismo. Então, nós temos o suco de laranja, com a laranja, 2 alimentos em formatos diferentes, e aí a fibra fazendo esse efeito de lentificação. Vocês já devem ter escutado, né, gente, que comer mais fibras, né, junto na dieta ajuda a fazer com que a glicose se eleve de forma mais gradual. É justamente por esse motivo que eu tô falando com vocês. E aí, vamos ver agora como que funciona o impacto das proteínas. Então, vamos pegar um evento clássico, né, do brasileiro e até das festas juninas, que a gente costuma ter aí o churrasquinho. Então, num churrasco, né, a gente tem a presença da carne, vai demorar mais para essa carne, para esse churrasquinho impactar nos seus níveis de glicose, para aparecer de fato lá quando você fizer o monitoramento da sua glicose. Porém, ele vai aparecer. Então, às vezes você se engana, né? E aí começa, não vou comer os outros alimentos fonte de carboidrato, vou ficar só na carne, né? Porque aí minha glicose não vai variar tanto. Porém, ela vai variar sim, só que ela vai demorar um tempo maior. Então, é importante, né, saber dessa informação para que você escolha de forma adequada o alimento ali dentro do seu objetivo do dia. Se a gente for pegar um churrasco mesmo, então é legal a gente compor esse prato com todos os itens do churrasco. Então, pegar a salada, pegar a batata, a salada de batata, o arroz, o vinagrete e a carne, porque aí a gente vai conseguir fazer uma elevação aí gradual da nossa glicose. E aí, pessoal, eu vou trazer para vocês agora exemplos clássicos de doces da festa junina, para o grupo aí que é alucinado com os doces. Então, eu vou falar sobre a quantidade de carboidratos, né, por porção, para vocês, quem quiser até anotar aí, pode ficar à vontade, para vocês saberem, né, e principalmente para quem faz contagem de carboidratos, essa informação é muito importante. Então, vamos lá. Pé de moleque, uma unidade pequena de 20 gramas tem 14 gramas de carboidratos. A pipoca doce, um saquinho daquele menor, né, pequeno, de 25 gramas, 15 gramas de carboidrato. O bolo de fubá, uma fatia pequena de 70 gramas, a gente tem 33 gramas de carboidratos. A paçoquinha, aquela unidade menor de 30 gramas, 20 gramas de carboidrato. A nossa canjica tradicional, aquele copo padrão de 180 ml, como os que são vendidos mesmo quando a gente vai comprar na rua, 36 gramas de carboidratos. E o milho verde, a espiga pequena, delicioso, né? A gente sabe que eu adoro, pelo menos, 18 gramas de carboidratos. Então, é interessante nós sabermos, nós todos, mas principalmente quem tem a meta fixa de carboidratos aí através da contagem, para trabalhar substituições de forma adequada e não fugir daquela quantidade de carboidratos que foi prescrita pela nutricionista, tá bom, pessoal? E agora eu vou entrar na parte
mais interessante aqui da aula nossa de hoje, que são justamente aquelas dicas de substituições inteligentes e saborosas para vocês utilizarem aí no seu período junino. Então, primeira dica, pessoal, dica número 1, pipoca salgada. Então, ao invés da gente fazer aquela pipoca na panela, que a gente acaba colocando muito óleo para ela ficar, né, com aquela crocância, acaba exagerando no sal também, a dica é para fazer essa pipoca no micro-ondas. Então, eu vou utilizar o próprio milho mesmo, o grãozinho, e aí vou utilizar o micro-ondas para preparar essa pipoca. E vou trocar o óleo pela água. E aí, o que a gente vai ter de sabor mais agregado nessa pipoca, pessoal, são os temperos que nós adicionarmos. Então, é a gosto. Se eu gosto mais de alho, se eu gosto de manjericão, se eu gosto de uma ervinha ali, eu coloco, adiciono e preparo a pipoca dessa forma, tá? Aqui vai a gosto de vocês. O que eu tô querendo dizer é que essa preparação vai trazer muito menos quantidade de gordura, né, para você, e ela vai trazer muito mais sabor em função das ervas naturais. Então, experimentem aí na casa de vocês. Dica número 2, canjica e arroz doce. Então, são preparações tradicionalmente ricas em carboidrato e ricas em gordura. Então, nós vamos trocar o ingrediente base, né? A base do leite, que seria o leite integral pelo leite desnatado e o leite condensado para aqueles que usam, né? Porque algumas receitas às vezes nem precisa da gente colocar o leite condensado, mas quando for utilizado, trocar pela versão diet, porque aí a gente já reduz bastante ali a quantidade de açúcar nessa preparação. E dentro dessa mesma proposta, né, de substituição para canjica e para o arroz doce, pessoal, uma outra dica é para substituir o leite tradicional por um leite vegetal. Então, é bom para quem tem as intolerâncias, né, à lactose, mas também do ponto de vista nutricional e de sabor. Porque quando a gente troca o leite, né, de vaca por um leite de castanha, um leite de amêndoa, essa preparação vai ficar com um sabor diferenciado, né, mais refinado, muito gostoso, e também vai ter um valor nutritivo muito maior agregado. Então, é muito interessante. Ainda nessa proposta, nós temos a sugestão de trocar o amendoim pelo pinhão, pessoal. Então, é um alimento aí super rico do ponto de vista nutricional para você que tem aí na sua região, se vocês quiserem fazer o teste. E por que ele é tão interessante? Além de ter muito mais valor agregado nutricional, a gente tem uma quantidade calórica bem menor. Então, a cada 100 gramas de pinhão, nós temos 174 calorias apenas. Em contrapartida, a cada 100 gramas do amendoim, nós temos 560 calorias. Então, é uma diferença bem grande. Do ponto de vista de carboidratos, a quantidade é semelhante. Então, a cada 100 gramas do amendoim, nós temos 16 gramas de carboidrato, enquanto a cada 100 gramas do pinhão, nós temos 13 gramas de carboidrato. Terceira dica para o nosso caldo. Então, para quem gosta de caldo de feijão, caldo de mandioca, caldo verde, qual que é a orientação, né? Eles são preparados geralmente com bacon, com calabresa, né? Com paio. Então, são carnes muito gordurosas. A gente segue o mesmo raciocínio. Vamos trocar para algo que tem uma menor quantidade de gordura. Então, troque pelo frango desfiado, por exemplo, por um patinho moído, por um patinho desfiado. E essas carnes, elas vão trazer sabor igualmente, né, agradável. E eu vou abusar dos temperos naturais mais uma vez. Então, vou colocar bastante cebola, bastante alho e os temperinhos verdes, né, a salsa, a cebolinha, o coentro, para quem gostar. E com isso eu consigo ter a função do caldo, né, muito saboroso, com o sabor da própria carne e o sabor associado dos temperos. Então, é uma dica fundamental de substituição. E como quarta dica, o nosso quentão, né? Todo mundo gosta de um quentão no período junino. Ajuda a esquentar naquele período que é quentinho e tem um sabor maravilhoso. Qual que é a orientação? Tirar o açúcar, trocar pelo adoçante, é a sua escolha, né? Quem quiser manter o açúcar, tem que ter o cuidado aí com a contagem de carboidratos, tá? Mas aí fica a dica para substituição pelo adoçante, e aí a gente vai abusar das especiarias, que é a canela, o cravo, o gengibre, porque eles que vão dar o sabor ali na infusão, no processo de preparo desse quentão.
Então fica a dica para vocês. E para quem não gosta do quentão na versão com álcool, tá? A gente consegue prepará-lo da mesma forma, né? Igualmente ele vai ficar como se fosse um chazinho ali bem saborizado com essas especiarias. E aí, gente, eu tô orientando vocês com relação a escolhas adequadas, com as porções adequadas para serem consumidas, justamente para que a gente tenha controle, né, dos nossos níveis de glicose, não abuse, porque todo abuso a gente percebe um impacto. Então, o impacto dos exageros no consumo desses alimentos, né, e exageros de forma geral na nossa dieta, na nossa alimentação, a gente percebe, principalmente para quem tem diabetes, né? Primeiramente, nós perceberemos picos de hipoglicemia ou picos de hiperglicemia. E esses picos, né, da glicose, eles se associam diretamente com uma dificuldade no ajuste das doses de medicação. Então, não é interessante, porque isso vai virando como se fosse uma bola de neve, pessoal. Eu não consigo controlar, né? Eu tenho picos de hipor e de hiper. Eu tenho dificuldade de ajustar minha medicação. Consequentemente, eu fico um pouco desestimulada em seguir meu plano terapêutico, em seguir as orientações do meu médico, da minha nutricionista. E aí, por último, posso ter, né, um impacto aí na balança através de um ganho de peso. Então, é fundamental que a gente consiga controlar, né, essas escolhas para não cair no impacto dos exageros. E aí fica aquela mensagem final, né, da nutrição, que é a moderação. Por que moderação, pessoal? Porque a gente vai poder consumir tudo, como eu comecei na nossa apresentação falando com vocês. Só que o importante é que a gente opte sempre pelas escolhas mais saudáveis, né, com equilíbrio entre as porções e as escolhas que eu mencionei para vocês, né, principalmente sobre as trocas mais inteligentes e saborosas. E aproveitar esse momento em família, aproveitar esse momento festivo em família com uma alimentação mais saudável, mais segura. E fundamental, pessoal, não deixe de tomar seus medicamentos, sua insulina, na dose e no horário que foi prescrito pelo seu médico. Isso é fundamental para o seu controle. E manter sempre a monitorização da glicose, antes e depois da alimentação. Isso também ajuda bastante a gente entender qual que é o impacto dos alimentos, né? Saber o que está influenciando e se a gente pode se exceder um pouquinho ou não, ou se é um dia que que a nossa glicose está mais alta, a gente vai precisar se controlar um pouco mais, ou talvez fazer uma atividade física para controlar essa glicose. Então, a moderação é a chave, é o segredo aí para a gente conseguir viver esse momento festivo, diferente, com segurança e com bastante qualidade de vida, tá? Vamos passar agora para a segunda etapa da nossa aula, do nosso encontro hoje. E aí agora a gente vai aprender um pouco sobre uma ferramenta para monitorar melhor e controlar melhor nossos níveis de glicose. Por que eu tô falando isso, né? Nós já conversamos sobre a extrema importância do automonitoramento nesses momentos em que a gente sai um pouco da nossa rotina, né? Na rotina normal já é muito importante e nesses demais momentos é mais importante ainda. Então, pensando em facilitar, né, nosso dia a dia e melhorar a qualidade de vida de quem tem diabetes, a Abo desenvolveu o Freestyle Libre. E o que é esse sistema, né, de monitoramento contínuo? Ele é uma forma de monitorar de forma contínua a nossa glicose através de um sensor que fica no nosso braço, e aí ele mede, né, captura e armazena até 96 leituras de glicose por até 14 dias. Então, pensa o tanto de informação que a gente tem disponível para tratar melhor nosso diabetes, para compartilhar com o nosso médico todas essas informações. E mais do que tudo, a gente faz isso sem aquelas rotineiras picadas de dedo. A gente faz através desse sensor que fica no braço durante 24 horas por esses 14 dias. E com um rápido scan, nós conseguimos saber qual é esse valor de glicose, fazendo com que a gente conheça o impacto dos alimentos. Então, todos esses alimentos aí que a gente vem conversando ao longo da apresentação, saber qual que é o impacto do consumo de um milho verde, por exemplo, em contrapartida com o consumo de um churrasquinho, qual que é o tempo que isso vai demorar para impactar na nossa glicose. Então, visualmente, nós
nós conseguiremos conhecer tudo isso através do Freestyle Libre. E não só o impacto dos alimentos, pessoal. A gente vai conseguir saber também a influência da atividade física e das doses de medicação. Então, olha aqui que importante, que interessante nós temos esse acesso a esse tipo de ferramenta. E além dessas informações, né, que eu contei para vocês agora sobre o Freestyle Libre, nós conseguiremos também ter 3 informações principais na tela do dispositivo, seja do smartphone, seja do nosso leitor. Então, nós temos, a partir do momento que a gente escaneia o sensor no nosso braço, a gente tem numericamente o valor da glicose. Então, 112 aqui como nosso exemplo seria o valor do presente da glicose. Na parte inferior do gráfico, nós sempre iremos visualizar uma faixa de 8 horas passadas de dados que foram coletados automaticamente. Então, olha que legal você conseguir saber, por exemplo, ao acordar, como se comportou a sua glicose no período noturno, de forma bem tranquila, sem precisar de acordar durante a noite para fazer isso. Então, nós temos o presente da glicose, o passado da glicose, e nós temos uma terceira informação. Vocês estão vendo na frente do número, a gente tem uma setinha posicionada. Essa seta é a nossa seta de tendência. Então, ela nos dá tanto a previsão de futuro através, né, da direção que ela nos mostra na tela, né, do dispositivo, direção e velocidade. Então, a gente sabe literalmente qual que vai ser o futuro dessa glicose, né, como que ela vai se comportar. E assim a gente traça um filme da nossa glicose, de modo que eu sei o início, né, o presente, o passado e como que essa glicose vai se comportar nos próximos minutos. Então, olha que interessante. A gente não tem apenas um estado estático, como a gente tem na ponta de dedo. Então, na ponta de dedo, nós visualizamos o valor atual apenas, mais nada. E com o Freestyle Libre, nós teremos a informação completa de um filme da glicose, conseguindo atuar de uma forma muito mais assertiva, muito mais segura aí com as nossas ações. E outra informação, pessoal, que nós conseguimos adicionar aqui e usar de forma melhor aí nosso dispositivo, trazendo ainda mais possibilidade de conhecimento da nossa glicose, é a inserção de algumas anotações. Então, na tela do smartphone, na parte inferior, lá no meio, tem um campo de adicionar nota e nesse campo nós conseguiremos adicionar tanto informações de alimentação, de exercício e das doses de insulina. E no leitor, essa informação vai ser adicionada naquele lapisinho na parte superior direita do seu dispositivo. Então, olha que legal, maior possibilidade aí de conhecimento sobre a sua rotina e principalmente conhecimento também por parte do seu médico para saber de tudo que está acontecendo aí com a sua rotina diária. E como que a gente faz, né, essa adição? Eu mencionei ali, né, adição de nota, porém eu consigo também discriminar conforme a refeição. Então, alimentos que eu consumi no café da manhã, no lanche, no jantar, eu consigo discriminar assim mesmo por refeição e colocando a informação tanto da quantidade de carboidratos por porção ou por gramas. Então, fica um dado muito fiel, né, e muito completo também para fechar aí a disponibilidade de dados para você conhecer como funciona o seu monitoramento de glicose e seu médico também. E para finalizar essa parte, né, de inserção de notas, a gente consegue colocar também especificando qual tipo de insulina, tá? Então, insulina de ação rápida, insulina de ação lenta. E agora, gente, vou trazer para vocês uma proposta de dinâmica. Então, eu quero que vocês pensem, né, guardem aí qual é a resposta de vocês e vão colocando no chat que a gente conversa ao final. Então, imaginemos a seguinte situação. Você está se preparando para dormir, você está sem fome, faz o teste de glicose capilar, ou seja, pontinha de dedo, tá? Tira de glicose e tem o seguinte resultado, 92 miligramas por decilitro. O que você faz? Você come alguma coisa antes de deitar
ou você corre o risco e vai dormir. Então, guardem essa informação que a gente já vai conversar. Segunda situação. Na verdade, é a mesma anterior, porém agora você usa um outro tipo de monitoramento de glicose. Você está usando o Freestyle Libre. Imagine a seguinte situação. Você está se preparando para dormir, está sem fome, você escaneia o seu sensor Freestyle Libre e vê o seguinte resultado. Os 92, né, com a setinha para cima agora, porque nós temos a seta de tendência, então você está vendo ali o comportamento futuro da glicose. O que você faz? Come alguma coisa antes de dormir ou vai deitar tranquilamente? Então, fica esse raciocínio. Pensem que no final nós vamos discutir para vocês entenderem melhor. E aqui, pessoal, seta de tendência, eu tô falando o tempo todo, né? Previsão de futuro, é um diferencial muito grande que a gente tem, mas como elas são representadas na tela do dispositivo? Elas são representadas através dessas cinco opções de seta, tá? Então, as setas com a posição na vertical subindo ou vertical caindo indicam uma variação muito rápida da glicose, mais do que 2 miligramas por decilitro por minuto. As setas na posição diagonal caindo ou subindo indicam uma variação ali gradual, entre 1 e 2 miligramas por decilitro por minuto. E a quinta seta, na posição horizontal, indica uma variação lenta da glicose, menor que 1 miligrama por decilitro por minuto. Então, olha que é sensacional a gente ter, né, como paciente, como quem tem diabetes, a possibilidade de conhecer esse caminho. Conhecer esse caminho nos ajuda muito mais a intervir, né, e tomar uma decisão em relação ao comportamento da nossa glicose. Então, apresento para vocês aí as 5 setinhas de tendência. E daí, qual que é a importância de fato desse automonitoramento, né, de avaliar a setinha de tendência e também associar com o impacto dos alimentos, das refeições, os nossos níveis de glicose? É importantíssimo conhecer o impacto desses alimentos. Eu falei o tempo todo ao longo da nossa apresentação sobre isso. E, sobretudo, fazer esse monitoramento pré e pós, né, refeição. Então, antes da refeição e depois da refeição, para eu saber ali como que tá minha glicose antes e saber o real impacto daquele alimento específico que eu consumi. Então, com isso, eu consigo reduzir possíveis variações glicêmicas pós-prandiais que eu não reduziria se eu ficasse o tempo todo dependendo da ponta de dedo, porque acaba que a gente não faria o tanto de ponta de dedo para suprir essa necessidade de conhecer o tempo todo a influência dos alimentos. Com isso, eu consigo fazer correções necessárias com a minha medicação. Monitorando mais, permite com que eu faça essa correção de forma mais eficiente. E, naturalmente, eu melhoro o meu controle do diabetes e eu fico como paciente no centro do meu tratamento. Eu consigo me conhecer melhor, eu consigo verificar melhor meus ajustes, eu tenho uma autonomia muito maior nas minhas escolhas alimentares. Então, eu fico mais tranquila num momento, por exemplo, de sair um pouco da rotina alimentar normal. Na festa junina, no período junino, comer aqueles alimentos diferentes, eu sei o impacto de cada um, então eu consigo me controlar melhor e fazer com que minha glicose não se altere tanto, sabendo do impacto desses alimentos. E pensando nesse raciocínio, a gente trouxe esse fluxograma aqui de intervenção alimentar através do uso da setinha de tendência. Então, vamos lá, vamos exercitar mais um pouco o raciocínio aí de vocês. Se eu tenho um valor de glicose de 68 e eu tenho uma posição de seta na diagonal para baixo, indicando que a minha glicose vai cair nos próximos minutos, qual que seria a minha intervenção alimentar diante disso? Primeiramente, vamos colocar que 68 é um valor de glicose abaixo da minha faixa-alvo de glicose. E aí, o que é essa faixa-alvo? Vocês estão vendo aí no gráfico que eu tenho um tracejado azulzinho claro? Então, esse tracejadinho aí é a minha faixa-alvo de glicose, ou seja,
é o período em que eu devo ficar flutuando com a minha glicose, independente do jejum, independente do pós-prandial, para que signifique que eu esteja dentro de um tratamento adequado. E esse valor é de 70 a 180 miligramas por decilitro. É preconizado, né, determinado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Não significa que o seu médico não possa fazer uma faixa mais estreita ou uma faixa mais larga, tá? Ele pode mexer nessa faixa. O que eu tô querendo dizer para vocês é que o valor que a gente vai usar aqui para o exemplo é esse valor e essa faixa alvo de 70 a 180. Então, 68 está o quê? Abaixo do alvo, concordam? E abaixo do alvo, com uma seta para baixo, me fala. Então, o meu Freestyle Libre está falando, olha, sua glicose está abaixo do alvo e está com tendência a cair. Como eu procedo na minha refeição? O que eu tenho que fazer? Eu preciso elevar essa glicose, então eu tenho que começar por um alimento que vai fazer isso de forma rápida, e esse alimento é o carboidrato. Como eu falei com vocês lá atrás, naquele slide do fluxograma dos nutrientes. Então, o carboidrato, ele vai impactar aí de 15 minutos a 2 horas a glicose no sangue. Então, isso vai acontecer de forma mais rápida. Por isso, eu tenho que começar pelos carboidratos nesse caso específico. Se eu tenho um valor de 68 e agora com uma setinha para cima, aí eu já tenho outra situação. Eu tô abaixo do meu alvo, porém a minha seta indica que a minha glicose já está aumentando ali nos próximos minutos e já vai entrar na faixa alvo que eu preciso. Como que eu procedo? Eu posso começar de acordo com minha preferência de alimento. Eu não preciso começar especificamente com um alimento que vai impactar de forma rápida, tá? Então, eu posso começar pela carne, pela salada ou pelo carboidrato. E pensando no churrasco, né, que eu dei o exemplo lá atrás, então, se eu tô no churrasco e eu já quero começar pelo churrasquinho, não tem problema, porque aqui eu não preciso de uma elevação rápida ali, porque eu já tô chegando na minha faixa-alvo. E a terceira opção de sugestão e de exemplo que a gente tem aqui seria uma glicose de 225 com uma seta na posição de horizontal, ou seja, é uma glicose que está variando de forma lenta, porém 225 indica um tempo acima do alvo. Então, qual é a minha intervenção alimentar em relação a esse valor? A minha intervenção é iniciar a refeição pelas verduras e pelos legumes. Por quê? Minha glicose já está lá em cima, acima do alvo. Então, eu não posso gerar um impacto ainda maior para que ela se eleve. Então, eu começo ali pelas verduras e pelos legumes para que não haja tanto impacto e depois eu posso seguir para os outros grupos alimentares. E para fechar o raciocínio aqui dentro das possibilidades, dos benefícios que o Freestyle Libre nos traz, né, para melhorar o nosso controle da glicose, eu vou falar para vocês em relação às tecnologias que auxiliam nesse processo. Então, nós temos o Freestyle Libre Link, que é o aplicativo do paciente. Então, eu falei com vocês que o paciente pode fazer a leitura com o seu smartphone, isso mesmo. Então, se o paciente tiver um smartphone que é compatível com o nosso aplicativo, ele vai poder utilizar aproximando o celular, né, do sensor para fazer o monitoramento da glicose dele. E nós temos o LibreView, que é a plataforma do médico. Então, a partir do momento que a gente tem a integração, né, de contas entre o paciente que tem o Freestyle Libre Link e o médico que tem lá no consultório dele, que se cadastrou na plataforma e vinculou as contas paciente e médico, instantaneamente as leituras desse paciente vão para esse médico. Então, olha que interessante. Todos esses gráficos, né, que eu comentei com vocês aí ao longo da apresentação, que são gerados através das capturas automáticas do sensor, esses gráficos vão para o médico. E o médico tem ali na tela do computador prontinho, um panorama geral da glicose, todo o comportamento para fazer, para desenvolver, para traçar um plano terapêutico adequado e muito mais assertivo para esse paciente, trazendo muito mais conforto para ele, muito mais qualidade de vida. E por último, nós temos o LibreLinkUp. O LibreLinkUp, ele é o aplicativo do cuidador. Então, todas as vezes, vamos imaginar que eu tivesse aqui com o meu sensor, escaneasse com o Freestyle Libre Link, e minha mãe tá lá no Rio Grande do Sul,
ela tá com a conta dela vinculada à minha, ela recebe um pop-up na tela do dispositivo dela com o valor da minha glicose numérico acompanhado da setinha de tendência. Então, olha que legal. Então, não precisa de estar perto, qualquer distância, se ela estivesse em outro país, ela receberia, e aí seria mais uma pessoa como ponto de apoio, como cuidado, para assegurar melhor o meu acompanhamento e o meu monitoramento de glicose. E aí, pessoal, eu posso, como paciente, ter até 20 pessoas conectadas. Então, eu posso colocar mãe, pai, irmão, tio, nutricionista, educador físico, quantas pessoas vocês quiserem. Finalizamos essa parte né, do Freestyle Libre Link, das orientações, e agora para finalizar e fechar com chave de ouro nossa aula de hoje, eu trago duas receitas para vocês. A primeira receita é o pralinê low carb, que é bem fácil de fazer, bem gostoso. E quais são os ingredientes? 2 xícaras de amendoim torrado, 1 xícara de açúcar de coco, e aqui eu trouxe o açúcar de coco, mas você pode substituir por um adoçante culinário também, tá? Aí vai variar a quantidade de carboidrato por porção que nós temos aqui calculado. Nessa receita, a gente contabiliza o açúcar do coco. Meia colher de chá de fermento em pó, 2 colheres de chocolate em pó, no mínimo 70% cacau, tá, gente? Pode usar mais, mas é ideal que use pelo menos um de 70% para a nossa receita ficar aí com os ingredientes mais funcionais do nosso cacau. E meia xícara de água. Modo de preparo bem simples também. Você vai pegar uma panela de fundo largo, colocar o amendoim, o açúcar, o fermento, o chocolate e a água. Levar ao fogo médio, é importante que seja fogo médio para que você não queime ali, né, a mistura que for sendo gerada e a calda fique cozinhando lentamente. Na hora que começar a açucarar, você tem que mexer com uma força um pouco mais intensa, de forma bem mais rápida, sem parar, até secar essa caldinha. Retire do fogo depois que secar essa calda e coloque numa assadeira refratária, deixando esfriar. E aí, pessoal, depois de esfriar, fica uma dica para vocês, né? Vocês podem compartilhar esse pralinê aí como um agrado para quem você gosta, seja para um familiar, um vizinho, enfim. E aí, vocês também contribuem para que não consumam muito ali daquele doce. Então, coloquem num saquinhos decorados, né? E presenteiem para quem você gosta na forma de um carinho aí para essa pessoa. E essa receita, ela tem o rendimento de 10 porções, tá? E aí, cada porção, nós teremos 14,5 gramas de carboidrato. E nossa segunda receita é o bolo de milho verde, não poderia faltar, né? Super típico da nossa festa junina, do nosso período junino, delicioso. E aqui eu trago um bolo de milho verde com o milho natural da espiga, tá? Porque fica mais saboroso e fica muito mais rico nutricionalmente, tá bom? Quais são os ingredientes? 2 xícaras de chá de milho verde, 1 xícara de adoçante culinário. Aqui a gente colocou a maltodextrina, mas você também pode utilizar um adoçante culinário sem calorias, sem carboidratos, atentando-se ao final a quantidade de carboidrato, né, que vai reduzir, mas só para vocês saberem, fica a critério de vocês. 2 xícaras de leite desnatado. Lembrem da dica que eu dei lá no início, de trocar o integral pelo desnatado, para a gente reduzir a quantidade de gordura e, consequentemente, de calorias. Aqui a gente coloca na prática essa dica. 4 colheres de farinha de trigo, 4 colheres de queijo Minas Light, 4 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga e 1 colher de fermento em pó. O modo de preparo é, assim, mega simples, colocar tudo no liquidificador, bater e despejar numa forma untada, né, com manteiga e com farinha. E aí o tempo de preparo é cerca de 40 minutos num forno pré-aquecido a 180 graus. Ficou douradinho por cima, aquela técnica de colocar o palitinho no meio para verificar se ficou realmente assado e pronto. Aí é aproveitar e degustar esse bolo de milho. E a porção que ele rende, pessoal,
são 12 porções de aproximadamente 100 gramas, sendo cada porção o equivalente a 25 gramas de carboidrato. E como mensagem final que eu queria deixar para vocês é sobre a importância, né, do monitoramento de glicose para a gente conseguir aproveitar melhor esses momentos de descontração, de comer essas preparações diferenciadas, típicas de festas específicas, típicas da festa junina. E quando você monitora a glicose com maior frequência e segue as orientações do seu médico e da sua nutricionista, você consegue aproveitar muito melhor esses momentos, né? Com muita maior tranquilidade junto daqueles que você gosta. Porque com o monitoramento da glicose do Freestyle Libre, você pode mais. Então é isso, pessoal. Foi um prazer apresentar esse tema tão relevante para vocês. Espero que tenham aproveitado. Muito obrigada!